Oi, pessoal, vamos voltar a estudar a BNCC. Hoje a gente vai estudar a área do conhecimento de linguagens e vamos estudar a língua portuguesa para os anos iniciais. A BNCC diz: ao componente língua portuguesa, cabe então proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. A BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia. Ainda em relação à diversidade cultural, cabe dizer que se estima que mais de 250 línguas são faladas no país, indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas variedades. Este patrimônio cultural e linguístico é desconhecido por grande parte da população brasileira. No Brasil, com a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou-se também a língua brasileira de sinais, Libras, tornando possível, em âmbito nacional, realizar discussões relacionadas à necessidade do respeito às particularidades linguísticas da comunidade surda e do uso dessa língua nos ambientes escolares. Assim, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades nacionais e internacionais da diversidade linguística, e analisar diferentes situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o preconceito linguístico. Por outro lado, existem muitas línguas ameaçadas de extinção no país e no mundo, o que nos chama a atenção para a correlação entre repertórios culturais e linguísticos, pois o desaparecimento de uma língua impacta significativamente a cultura. Eixos de integração. Os eixos de integração considerados na BNCC de língua portuguesa são aquelas que já consagradas no documento Curriculares da área, correspondente às práticas de linguagem, que são oralidade, leitura e escuta, produção, escrita e multissemiótica, análise linguística semiótica, que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema da escrita, o sistema da língua e a norma padrão, textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outros semioses. O eixo leitura. Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas, como foto, pintura, desenho, esquema, gráfico e diagrama, entre outros, ou em movimento, como filmes, vídeos e etc. Ao som, como a música, que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. O eixo da produção de textos compreende as práticas de linguagens relacionadas à interação e à autoria individual ou coletiva do texto escrito, oral ou multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos. O eixo da oralidade compreende as práticas de linguagens que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, entre outros. O eixo da análise linguística semiótica envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente,
durante os processos de leitura e de produção de textos, sejam eles orais, escrito ou multissemióticos, das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros, sejam eles orais, escritos e multissemióticos, e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. Na BNCC, a organização das práticas de linguagens são elas: a leitura de texto, produção de texto, oralidade e análise linguística semiótica, por campos de atuação, aponta para a importância da contextualização do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. Então, são 5 os campos de atuação. São eles: campo da vida cotidiana, que será somente para os anos iniciais. A gente não vai ter ele lá nos anos finais. Então, é uma coisa para ficar atento, porque pode ser pegadinha de concurso. Então, campo da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico midiático e campo de atuação na vida pública, sendo que esses 2 últimos aparecem fundidos nos anos iniciais do ensino fundamental com a denominação campo da vida pública. Eu vou mostrar numa imagem que eu tirei lá da BNCC para ficar mais fácil de compreender. Então, aqui nos anos iniciais, teremos o campo da vida cotidiana, o campo artístico literário, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública. Reparem que esse campo da vida pública está fundido aqui com esses 2 campos aqui, que é o campo jornalístico midiático e o campo de atuação na vida pública, que será trabalhado lá nos anos finais. Mas será mais ou menos enquadrado aqui dentro desse campo da vida pública. Então, o que nos interessa aqui para os estudantes de pedagogia que vai estudar para os anos iniciais, o que nos compete saber é isso, que é o campo da vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo da vida pública, e o 5º e último que está aqui fundido, mas que a gente precisa saber, o campo jornalístico midiático. Campos de atuação. Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. Diferentes recortes são possíveis quando se pensam em campos. Práticas de leitura e produção escrita ou oral do campo jornalístico midiático se conectam com as de atuação na vida pública. Uma reportagem científica transita tanto pelo campo jornalístico quanto pelo campo de divulgação científica. Uma resenha crítica pode pertencer tanto ao campo jornalístico quanto ao literário ou de investigação. Então, para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as habilidades estão organizados a partir das práticas de linguagens e distribuídos pelos 9 anos em 2 segmentos: o ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais, dadas as especificidades de cada segmento. E vamos agora para as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. A primeira competência é compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
Segunda competência: apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Terceira competência: ler, escutar, produzir textos orais, escrito em multissemióticos, que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Quarta competência: compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando os preconceitos linguísticos. Quinta competência: empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagens adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, gênero textual. Sexta competência: analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Sétima competência: reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Oitava competência: selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais. Estudo, formação, entretenimento, pesquisa, trabalho, entre outros. Oitava competência. Nona competência: envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artísticos culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Décima competência: mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. Nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. É nos anos iniciais, primeiro e segundo anos, do ensino fundamental que se espera que a criança se alfabetize. Gente, isso é muito importante saber que no primeiro e segundo ano o foco da ação pedagógica é a alfabetização. Então, isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica no primeiro e segundo anos. Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita-leitura. Processos que visam que alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e decodificar os sons da língua, os fonemas, em material gráfico, grafemas ou letras, o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras. E o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos, como letras impressa,
cursiva, maiúscula, minúscula, além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua. Agora vamos falar um pouco das capacidades e habilidades para os anos iniciais com a língua portuguesa. As capacidades, habilidades envolvidas na alfabetização, como sendo capacidades de decodificação, que envolve compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas, dominar as convenções gráficas, letras maiúsculas, minúsculas, cursiva e script, conhecer o alfabeto, compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, dominar as relações entre grafemas e fonemas, saber decodificar palavras e textos escritos, saber ler, reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura, fatiamento. Bom, pessoal, já vou encerrar porque o vídeo foi bem longo. É um estudo mais complexo porque tem bastante coisa, né? A BNCC, ela é bem complexa, né? Parece que é fácil de estudar, mas não é. Então, isso aqui foi só, lembrando que foi só para os anos iniciais, que é o nosso foco aqui, né? No meu foco de estudo é para os anos iniciais. Então, espero que tenha ajudado alguém. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou queira estudar diretamente da BNCC, entrem lá no site, que é super fácil de acessar. Bem completo lá o site, bem acessível. E até o próximo vídeo.